Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial. Tô com cara de sono, o vídeo tá atrasado, dormi demais. Fazer o quê? Ontem foi sábado, saí para divertir com a família, e aí o cansaço bateu. O acúmulo de uma semana inteira intensa de trabalho pegou, e eu dormi demais e peço desculpas. Atrasei, mas não deixei de postar. Tá aqui, um pouquinho atrasado, uns 20 minutos de atraso, tá? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema super relevante com vocês. Vamos falar desse cara aqui, ó, Nayib Bukele. Já ouviu falar dele, né? Se não, eu te apresento. Pode ter cara de tudo, menos de presidente da República. Mas ele, eu te garanto, esse é um verdadeiro presidente da República. É um presidente que está servindo de exemplo para outros presidentes mundo afora. É o cara que chegou e falou: eu vou chegar e fazer. E fez. Esse é o Nayib Bukele. E aí nós vamos entender um pouquinho. Vocês vão entender, ele é presidente de El Salvador. Lá em El Salvador, era um dos países mais violentos da América Central. Violência fruto das gangues, as facções criminosas. O PCC, o Comando Vermelho deles lá, mandava em tudo. E aí, o índice de homicídios era gigantesco, grande demais, muito grande mesmo. Só que aí ele resolveu declarar guerra contra o crime, guerra contra as gangues. Todo mundo riu da cara dele, falou: isso é mais um mentiroso, não vai conseguir. Mas deram um voto de confiança a ele. E aí sabe o que esse cara fez? A Veja te responde: bandidos presos em El Salvador. 63 mil bandidos presos. Popularidade do presidente chega a 90%. A maior prisão das Américas. É a prova visível, embora criticada por quem? Pela esquerda, do desmanche das quadrilhas que infernizavam o país. Pois é, a Vilma Grzinski, que fez esse editorial, elogiou muito o Bukele. Tá, o pessoal dos direitos humanos reclama demais do Bukele. Por quê? Porque ele criou uma super prisão. Aqui você sabe que no Brasil, a política da esquerda, a política do Haddad é a política do desencarceramento. Pega o ladrão de celular, pega o traficante de drogas de pequena quantidade, o usuário, põe na rua, faz a saidinha, é a política do desencarceramento aqui no Brasil. Lá não, lá é a política do encarceramento. Lá construiu-se uma super prisão. Qualquer um que é ligado a gangues e que comete crimes violentos é cadeia. E aí, quando o pessoal dos direitos humanos foi reclamar para o Bukele respondeu o seguinte: primeiro, os direitos humanos dos humanos direitos. Primeiro, da população. As gangues, quando o Bukele começou a prender, falou: olha, nós vamos fazer uma retaliação, igual aconteceu no Rio Grande do Norte. Nós vamos fazer uma retaliação, vamos fazer um auê, vamos pegar todo mundo. O Bukele falou: beleza, para cada civil morto que acontecer aqui no nosso país, é um dia sem comida dentro da cadeia. E aí, vocês fiquem à vontade. Para cada um que morrer, fica sem comida na cadeia um dia. Prometeu e falou que ia cumprir. E aí, não teve mais mortes. E aí, como eu digo para vocês, olha só o resultado do Bukele. Matéria da UOL, hein? Bukele afirma que em El Salvador já está há 365 dias sem homicídios. O presidente, Nayib Bukele, que mantém uma guerra contra os grupos criminosos e violentos, afirmou nesta quinta-feira que El Salvador soma 365 dias sem homicídios, desde que ele iniciou seu mandato em 2019. Abre aspas. Encerramos o dia 10 de maio de 2023 com um homicídio em nível nacional, ou seja, o maior nível que tinha. Com este, são 365 dias sem homicídios. Um ano inteiro, afirmou Bukele. No Twitter, uma fonte da Secretaria de Comunicação da Presidência explicou à FP que o dado se refere à somatória dos dias sem homicídios desde 2019 até o momento. Então, imagina o Brasil. 365 dias sem uma morte sequer.
Tem uma morte sequer. A gente já imaginou isso? Pois é. Mas aí, o Bukele pegou uma linha dura agora contra o discurso de esquerda, o discurso revolucionário, esse mesmo discurso de professores que defendem o grupo Hamas, pegou uma linha dura contra esses mesmos que defendem a política do desencarceramento e pegou uma linha dura contra o discurso de defesa dos direitos humanos. Lá o Bukele criou uma linha do tempo e disse o seguinte: se você nunca cometeu um crime violento, você está enquadrado dentro da primeira linha do tempo dos direitos humanos. Esses aqui se aplicam a vocês: direito à dignidade, a trabalho. Da linha do tempo para frente, depois que você cometeu um crime, já é uma linha escalonada. Se o crime foi violento, homicídio, é uma linha do tempo. Você tem alguns direitos humanos, porque você já não é totalmente humano mais. Você já se tornou um animal. De uma outra linha, já é outra linha de direitos. Então ele fez essa escalonada lá, e isso está dando muito resultado lá em El Salvador. E na economia, como é que ficou? Eu já te explico, mas olha só o que o Guto Zacarias publicou. E foi por causa dessa publicação do Guto Zacarias que eu resolvi divulgar aqui para vocês. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenou que estátuas homenageando o assassino Che Guevara fossem derrubadas. Nayib também iniciou uma cruzada contra a propagação de símbolos de facções criminosas. Chega de glorificar o errado. E aí, tem aqui a imagem aqui, que foi publicada aqui, do pessoal anticomunismo, derrubando as imagens do Che Guevara. Então, tudo que for vinculado à propagação do ódio, propagação de nazismo, foi proibido defesa do Hamas, foi proibido a defesa do Che, que é um assassino, de líderes comunistas, de líderes nazistas, de líderes terroristas. Tudo isso foi proibido, tá? E aí, você vai ver os comentários do pessoal. Diego, é assim que tem que ser. Tá certo esse presidente. Outro aqui, o Júnior 10, esse é o melhor presidente do mundo. Está fazendo o que Bolsonaro deveria ter feito aqui no Brasil. Anderson Oliveira está fazendo o que o Bolsonaro deveria ter feito aqui no Brasil. Eu comungo com o Anderson, tá? Comungo e muito com o Anderson. E aí, quando eu falo para vocês que eu não sou bolsonarista, que eu tenho críticas ao Bolsonaro, é porque eu penso nisso aqui, ó. Teve a faca e o queijo na mão, viu? O professor de um instituto federal daqui de Rio Verde assistindo isso. Lá as coisas estão mudando. Pois é bem assim. E aí, a gente tem hoje o Brasil com escalada de violência. Sabe, o Brasil, o grande calcanhar de Aquiles hoje do Lula é a violência. É o contrário do que a gente vê lá em El Salvador, que pegou um país arrebentado e conseguiu resolver o problema da violência. O Bolsonaro conseguiu muito, tá? A gente não pode tirar o mérito dele. A política de liberação das armas, que na minha visão tem resultado sim. Agora, é só você parar para pensar que com o Bolsonaro chegou a ter 30% de queda de crime violento. Se eu tenho uma população de 100 mil pessoas que é assassinada por ano num país, e aí eu tenho 30% de queda, quer dizer que esse presidente salvou 30 mil pessoas com as suas políticas. 30 mil pessoas que continuam vivas com a política desse presidente. Se eu tinha um presidente como o Bukele, que tinha, sei lá, 100 mil mortes, lá é um país bem menor, vamos pôr 10 mil mortes, e o Bukele zerou, ele salvou 10 mil pessoas. Para qual os direitos humanos tem que preocupar mais? É o que salva mais pessoas. E aqui no Brasil, depois da escalada de violência, o que eles tentam fazer? Resolver o problema? Criar uma política? Não. Melhorar a imagem do responsável pela contenção da violência. O ministro da Justiça, Flávio Dino, vai viajar ao Brasil para tentar melhorar sua imagem diante das críticas às suas políticas de segurança pública. Matéria da Gazeta do Povo. Cotado como um dos favoritos na disputa por uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal e criticado por suas políticas para a segurança pública, o ministro da Justiça, Flávio Dino, está investindo em viagens pelos estados, com seu dinheiro, para tentar melhorar sua imagem pública,
Desde junho, o ministro visitou ao menos 13 estados. Nessa semana, por exemplo, o ministro Flávio Dino esteve em Pernambuco, onde anunciou a liberação de 160 milhões para a segurança pública do estado. Pernambuco tem demonstrado muito interesse em pactuar com a gente e implementar políticas públicas que dão resultado. Eu tenho certeza que esses investimentos vão continuar em 2024. A cerimônia contou com a presença de Raquel Lira. Pois é, um país sério pega todo o dinheiro, constrói presídios, anuncia publicamente que vai causar uma guerra ao terror, guerra aos narcotraficantes, guerra a todos aqueles que são de facções criminosas e faz isso. E aí o resultado, um ano inteiro sem violência. E como é que fica a economia daquele país? O índice de turismo explodiu. Todo mundo quer ir. Sabe por quê? Porque é considerado um dos países mais seguros da América agora. É um dos países mais seguros da América. É um país que tem praias belíssimas. É um país que você pode andar com o celular na mão que ninguém vai te roubar. É um país que você pode andar tranquilo, que o índice de roubos e furtos despencou. O nível financeiro da população aumentou. Ele abriu o mercado e tirou qualquer restrição ao uso do dólar. Então, o pessoal não precisa fazer câmbio. Já chega e negocia em dólar, negocia na moeda que quiser. Ele não tem mais um controle do Banco Central, um controle ali da moeda, de tudo. O pessoal negocia dentro do país. Entra dinheiro, sai dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro não vai para tráfico. Lá não pode ter tráfico. Lá o único papel deles é combater toda a criminalidade. E o nível per capita do pessoal de El Salvador está crescente. Está crescendo e crescendo muito. Pois é. E aí tem gente que fala que não precisa entender nada de política, né? Na minha visão. Eu acho que a gente precisa estudar no Nayib Bukele, precisa estudar países que deram certos, para poder entender o porquê que o nosso país dá tão errado. Não é isso? Pois é. Fazer o quê, né? Atrasado, mas o conteúdo foi bom. Vai me dizer que não foi. Tá? Foi sim. Então, coloca no comentário se ficou até o final, se gostou do conteúdo. A gente volta com mais vídeo pra você, tá? Daqui a pouquinho, ao meio-dia, a gente tá de volta. Vou gravar antes, não vou atrasar dessa vez, tá bom? Um bom domingo pra você, que Deus te abençoe e abençoe muito, te dê muita graça e paz. Grande abraço.